Você sabia que tem parábola deitada? Você nunca viu isso? Como assim? A parábola, Parábola aqui? quando ela tem esse formato aqui, ó, x2 mais bx mais c, ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Tem essas duas opções. Aí eu dei dois exemplos aqui. Só que quando aparece assim, olha, com y ao quadrado mais ay ao quadrado mais by mais c, aí a parábola está deitada. Ela é assim, ó. Entendi. Agora entendi agora. Por É a quê? mesma lógica. Quando você acha porque as raízes estarão no eixo y, entendeu? Ela corta o eixo y em 2 pontos. Aqui corta o eixo x em 2 pontos. Então, existe parábola com uma função de x e existe parábola com uma função de y. No cálculo, você vai trabalhar com essas duas variações toda hora. Eu já tinha visto quando a parábola era deitada desse jeito, só que eu nunca tinha entendido o porquê. Por quê, Pensava né? que era uma outra função. Eu pensava que era outro tipo de função que ficava deitada. Você lembra da definição agora... de função? O valor de x só pode ter um único y, né? Então, se você considerar aqui, olha, o mesmo x tem 2 y. Então, isso aqui é função? Não é função. Não é função de não? x. Não é função de x. É função de x, é função de y, né? É função de y. Então, é a mesma lógica, só que agora cada y tem um único valor de x, entendeu? O y é o domínio e o x que é a imagem. É o contrário. Entendeu? Entendi. No cálculo é muito comum isso. Aparecer funções de x e funções de y. A lógica é a mesma. Você substitui valor de x, acho de y. Substitui valor de y, acho do x. Vamos trabalhar com uma função. Isso aqui vale para qualquer função, tá? Numa função, você tem que conhecer bem o domínio. Beleza? E a imagem. São os dois conceitos mais básicos, né? O domínio, normalmente, a gente está pensando em valores de x. E a imagem são os valores de y. Só que nem sempre é assim, né? Eu acabei de mostrar um caso em que o domínio é o y e a imagem é o x. Então, se é uma função de x, eu estou considerando, ó, função de x. Ou seja, f de x que é igual a y, entendeu? Esse formato aqui, ó. Aí o domínio é x e a imagem está em y. Então, a gente tem que entender bem como é que funciona o domínio e a imagem de uma parábola. Se você pensar com uma parábola qualquer aqui, ó, essa parábola ela cresce, né? Eu pus um pedaço dela, ela continua para a direita e para a esquerda. Concorda que para cada valor de x você vai ter uma correspondência no gráfico? Cada valor de x, ó, vai ter um valor de y, tá vendo? Para cima ou para baixo. Não existe um valor de x que não tem correspondência no gráfico. Concorda comigo? Aí você pode afirmar que o domínio é real. Ou seja, você pode pôr qualquer valor de x que vai ter uma resposta em y. Agora, em y é diferente. Porque não é qualquer valor de y que ele aceita. Em y, olha só, você pode considerar esses valores aqui, né? Olha, tem vários valores de y que você pode considerar. Só que se você pegar esse valor de y aqui, prolonga para a direita, nunca vai cortar o gráfico, né? Prolonga para a esquerda, nunca vai cortar o gráfico. Ou seja, esses valores de y que estão embaixo do vértice, o vértice é esse ponto mínimo aí, eles não têm correspondência. Concorda comigo? Concordo. Então, a imagem aqui, olha, vou chamar esse ponto aqui do vértice, vou chamar ele de K. Tá? Como seria a imagem? A imagem são os valores de y que têm correspondência no gráfico. Aí a resposta seria do K para cima, né? O y teria que ser maior do que o K.
maior ou igual, né? Tudo bem? Normalmente a gente coloca assim, ó, y pertencente aos reais, ou seja, de todos os reais, eu quero só os valores de y que são maiores do que k. O k pode ser, sei lá, -2, por exemplo, um número qualquer. Então eu estou te mostrando que o domínio numa parábola é real. Só que o vértice, a imagem depende, né? O valor da imagem depende de quem? Do vértice, concorda? É o vértice que vai definir a imagem? O vértice mostra o ponto máximo ou o ponto mínimo da parábola. É ela que vai definir a imagem. Então, sempre que o exercício pedir imagem, você vai ter que encontrar o quê? O vértice.